Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então hoje a gente vai começar a dar aquela olhadinha em máquinas de deslocamento positivo. Vocês vão ver que muito da teoria meio que a gente já conhece, né? Só que a parte nova aqui que vai aparecer para nós hoje é que a gente vai tratar de máquinas de deslocamento positivo. Então primeiro vamos ver o que é isso e tudo mais. Então a gente começa com bombas, né? Bombas são elementos capazes de transformar diferentes formas de energia em energia hidráulica. Energia hidráulica são aquelas três parcelas que a gente coloca lá no fluido. Então você tem energia cinética, energia de pressão e energia potencial gravitacional, né? Os três termozinhos lá da equação de Bernoulli. Aí aqui no caso, a bomba ela vai transformar qualquer outro tipo de energia, mesmo energia hidráulica, em hidráulica. Então olha só, eu posso ter uma bomba com motor elétrico, né, que vai transformar energia elétrica em energia hidráulica. Eu posso ter uma bomba com motor a combustão, que vai transformar a energia química do combustível lá em energia hidráulica, no fim das contas. Eu posso ter uma bomba com uma roda d'água movendo a bomba, então eu vou estar transformando energia hidráulica em energia hidráulica, né? Você vai pegar uma energia de uma parte do fluido lá e transferir para outra parte do fluido para provocar elevação e tudo mais. E você pode ter também um outro exemplo que eu coloquei aqui, tem vários, né? Um outro que eu quis colocar aqui é um carneiro hidráulico, que ele também converte energia hidráulica em hidráulica. E ele trabalha com as duas válvulinhas unidirecionais lá. A gente vai até mexer um pouquinho com essa válvula hoje, mas não para o carneiro hidráulico. O carneiro hidráulico a gente vai ver mais lá para o fim. Então, a gente tem aqui agora as características de cada bomba, né? Então, as bombas centrífugas, que é o que a gente viu até a última aula, elas são aquelas que são capazes de adicionar energia hidráulica ao fluido através de centrifugação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu fluido e eu vou girar, vou rotacionar esse fluido vai ser centrifugado. Significado de através. Advérbio de um lado a outro, que atravessa, passa. Essa foi uma incursão do Google na nossa aula. Eu não sei porque ele faz isso, gente. Então, você tem a bomba centrífuga, que ela centrifuga o fluido, né? E com isso ela adiciona energia no seu fluido. Então, você meio que acelera ele. Você acelera ele e acelerando ele você adiciona energia nele, que a princípio é energia cinética, depois se transforma em energia na forma de pressão e depois se transforma na forma de energia potencial gravitacional, porque você está escoando esse fluido normalmente para cima, né? Então essa é a bomba centrífuga. As bombas centrífugas elas são as mais usadas para um monte de fluido, né? Elas são muito convenientes, né, para se usar. Elas são bombas que têm baixa manutenção e tudo mais, mas elas não são as bombas que se usa para todos os fluidos, né? A gente tem aqui que elas não são adequadas para fluidos de altíssima viscosidade ou fluidos compressíveis, né? Principalmente porque eles têm baixa densidade. Fluido compressível de baixa densidade, a gente está falando de gases, né? Então, para bombear um gás, você jamais usa uma bomba centrífuga, não faz o mínimo sentido. Você pode usar ventoinhas, ventiladores, né, que é para só aplicar velocidade nesse gás, mas o mais comum é você usar, se você vai escoar ele pressurizado, o que você precisa mesmo é de uma bomba de deslocamento positivo. Para fluidos de baixa densidade, por que eu não posso usar bombas centrífugas? Porque já diz até o nome da bomba, né? A gente vai fazer uma centrifugação. Quando você vai centrifugar o fluido,
você depende de duas coisas. Você vai rotacionar ele, né? E você depende da velocidade da rotação e você depende da inércia do fluido para poder centrifugar ele. Você vai trabalhar ali com uma força de inércia, você depende de densidade do fluido. Se ele tiver uma densidade muito baixinha, no fim das contas você não consegue centrifugar tanto esse fluido e você não consegue gerar um diferencial de pressão muito grande ali na sua bomba. Né? A gente tem o caso, por exemplo, de bombas centrífugas. Acho que todo mundo que já brincou um pouco com uma bomba de piscina, por exemplo, já viu isso. A bomba centrífuga, quando você liga ela não pode estar vazia, né? Porque se ela estiver vazia, se ela tiver ar dentro lá do rotor, ela não consegue gerar pressão, ela não consegue puxar água, né? Então a bomba centrífuga ela sempre tem que estar cheia. Se ela estiver vazia, na verdade você tem dois problemas, né? Um dos problemas é que essa rotação da bomba ela vai subir bastante, então você vai ter uma tensão e uma corrente elétrica no motor lá um pouco mais altas, porque você está trabalhando na rotação meio que máxima, né? Você está girando o motor em vazio. Mas mais que isso, ela possui alguns selos mecânicos também para prevenir que a água invada a parte elétrica. E se você rodar muito tempo em vazio, você não refrigera e não lubrifica aquele selo. Então é muito fácil de você provocar um vazamento na sua bomba, e se vazar água para a parte do motor, você vai ter um problemão, né? Então por isso que não pode ficar girando a bomba em vazio. E aí o que a gente faz? A gente faz, ou você, no caso de uma bomba de piscina, que é pequena, você pode trabalhar numa manobra que é de você simplesmente abrir o compartimento do filtro ali e jogar um balde d'água ali dentro. Já é meio que o suficiente para ela encher e você conseguir gerar diferencial de pressão com a bomba. Mas, se for uma bomba gigantesca, por exemplo, não dá para você ficar abrindo a bomba e jogando líquido lá dentro, né? Ainda mais se não for uma bomba d'água, se for uma bomba de outra coisa, sei lá, de combustível de uma refinaria, por exemplo, você não consegue abrir essa bomba e jogar líquido lá dentro. Então, o que se faz normalmente é que você trabalha com essa bomba de uma maneira que a gente chama de afogada, né? Quer dizer, ela tá num ponto, ela acaba ficando num ponto que está num nível mais baixo do que o reservatório de sucção e mais baixo do que o reservatório de recalque também. Então, se você faz uma manobra simples com as válvulas lá, você consegue só por gravidade, você consegue encher essa bomba e aí sim você pode ligar ela e você vai conseguir a sucção que você precisava. Mas tudo isso com um fluido que tenha alta densidade, né? Um fluido de baixa densidade não funcionaria bem. Isso daqui vai ser ainda pior com a compressibilidade do ar, né? Ali você tem gás ali na sua bomba centrífuga, além de você gerar uma pressão um pouco baixa, você consegue comprimir o ar. Então, acaba que não funciona. A bomba, quando ela está com ar dentro, bomba centrífuga, ela não funciona. Se você tiver fluidos de alta viscosidade, o que muda? Vamos dizer que eu estou tentando bombear um fluido de alta viscosidade lá e vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, vaselina. Vaselina é um fluido de alta viscosidade. E o que acontece? Né? Tenta imaginar mel, por exemplo. Todo mundo já mexeu com mel na vida. Você sabe que se a garrafinha de mel lá tiver meia boca, né, tiver meio cheia, meio vazia, você virar essa garrafinha de mel, você consegue criar uma bolha de ar gigantesca dentro desse mel, e essa bolha ela demora para sair desse mel. No caso de fluido de alta viscosidade é a mesma coisa, você pode ter bolhas de ar grandes ali, e essa bolha de ar ela fica presa nesse fluido, ela não consegue, por causa da viscosidade, ela não consegue subir ali para a superfície e sair do fluido. E aí ela pode acabar sendo sugada para dentro da bomba. E aí a bomba para de funcionar porque entrou ar lá dentro. E aí você precisa ficar fazendo manobra na bomba para tirar o ar e tal. E a operação fica muito difícil, você acaba tendo muitas paradas, né? Então, para esse tipo de fluido, ou alta viscosidade, ou fluido que tem muito baixa densidade, a gente procura não usar uma bomba centrífuga. A gente usa uma bomba de deslocamento positivo, né? A bomba de deslocamento positivo ela funciona com base nesse princípio aqui, ó, né? Você tem duas válvulas aqui unidirecionais, tá vendo? Essas duas válvulas aqui elas só permitem fluxo para cima, né? Então quando você puxa o êmbolo aqui,
ele gera uma pressão negativa, essa válvula aqui de cima fica colada, mas a válvula de baixo abre, então ela permite a entrada de fluido. E quando você empurra esse êmbolo para frente, então ele provoca uma pressão positiva aqui dentro da câmara, a válvula de baixo fica colada e a válvula de cima abre. Então você empurra esse fluido aqui todo para cima, né? Então na subida você puxa, entre aspas subida, né? Na ida para a esquerda você puxa, na ida para a direita você empurra o fluido para cima. Repara que por causa desse movimento alternativo, o fluido ele não escoa a velocidade constante, ele vai parando, ele dá umas paradas, né? Aqui ele está parado na sucção, parado no recalque, parado na sucção, aqui está parado no recalque. Então ele tem uma velocidade que fica alternando e a gente vai ter que dar uma olhada nisso daí já. Né? Mas basicamente ela funciona assim. E por ciclo, essa bomba ela vai bombear sempre uma quantidade fixa de fluido, né? Então é sempre esse volume deslocado dentro do cilindro aqui. Então eu tenho, se eu pegar do comecinho aqui do curso do pistão até o final do curso do pistão, eu vou ter um comprimento. Se eu multiplicar pela área da seção transversal, eu vou ter um volume. Esse volume é bombeado sempre uma vez por ciclo. Então, uma vez por ciclo, ele é puxado da sucção e empurrado para a descarga, né? Sempre assim. Existem diferentes concepções de máquinas de deslocamento positivo. Isso aqui também é importante. O princípio de funcionamento é esse que eu estou mostrando para vocês, mas existem diferentes concepções bem interessantes, diga-se de passagem, né? E só falando aqui, elas se chamam máquinas de deslocamento positivo justamente porque o que você empurra para fora é sempre uma quantidade fixa um volume fixo de fluido aqui, né? Diferente da bomba centrífuga, que por ciclo você meio que não sabe quanto que você está enviando aí de fluido. Você está enviando uma quantidade que vai depender da rotação da bomba, do perfil das pás lá do rotor, da eficiência e tudo mais. Depende de um monte de coisa, né? Aqui não, aqui uma vez por ciclo você está mandando isso aqui. Tem algumas vezes que vai acontecer algo um pouquinho diferente do que está acontecendo aqui, mas esse algo um pouquinho diferente a gente vai discutir já um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Então eu tenho o primeiro conceito aqui, é o conceito mais simplesinho que a gente estava vendo agora, né? Então você tem o cilindro, o pistãozinho, tal, que é o êmbolo aqui, você tem uma haste, aí você tem uma biela e uma manivela que fica girando aqui, né? Então você tem a manivela, né? O eixo de manivelas aqui. Você tem a biela, você tem uma haste, você tem o êmbolo. Aqui você tem duas válvulas, que aqui você tem a válvula de sucção e a válvula de descarga, né? A tubulação de sucção, o nível aqui do reservatório de sucção, aqui em cima a tubulação de descarga, aí aqui em cima teria um reservatório de descarga. E é importante mencionar que essas válvulas elas são unidirecionais, né? Elas permitem a passagem do fluido de baixo para cima, mas elas não permitem a passagem do fluido de cima para baixo. Ele não consegue descer. É por isso que é esse tipo de bomba que funciona. Essa daqui é uma bomba de pistão de simples efeito. A gente pode ter uma bomba de pistão, por exemplo, de duplo efeito, que é essa daqui, né? Nessa bomba aqui, o que acontece? O cara que projetou falou assim, bom, eu vou aproveitar que esse pistão está fazendo esse movimento aqui, e repara que eu tenho uma câmara aqui que eu estou enchendo e esvaziando, mas aqui a câmara de trás está rodando em vazio sempre. Então eu vou aproveitar essa câmara de trás também. Então você tem duas tubulações de sucção, duas tubulações de descarga aqui, e aí quando esse pistão for para frente, ele está fazendo a sucção na câmara traseira e a descarga na câmara dianteira. E quando ele voltar, ele está fazendo a sucção na câmara dianteira e a descarga na câmara traseira, né? Sempre alternado. Lógico que quando isso acontece, né, como ele está trabalhando mais do que esse pistão aqui, ele vai precisar de mais força para fazer a mesma coisa, né? Então eu vou aumentar a energia injetada da mesma forma. Mas eu tenho um design aqui um pouco mais compacto que permite uma vazão um pouco maior, né? E você tem sempre fluido sendo bombeado aqui. Aqui você tem pulsos mais espaçados de fluido, aqui os pulsos são menos espaçados, mas ainda são pulsos.
Ô, professor, Pode falar. eu fiquei com uma dúvida, porque no outro slide do GIF você falou que a velocidade ela não é linear, né? Ela tem uma pausa quando o pistão ele tá lá no começo e lá no fim, certo? Isso mesmo. Só que isso se dá por causa do movimento da biela lá atrás, não é? Porque quando o Isso. acionamento é hidráulico, tipo o pá de um trator assim, a velocidade é constante ida e volta, não é? Uhum, uhum. Isso. Ah, Mas aí o que é exatamente por causa da biela, tá? É a questão de você ter um cilindro aqui, um pistão. Se você tiver uma vazão constante aqui, enchendo ou esvaziando, vamos dizer que isso aqui vira um atuador, né? Então, se eu tiver uma uhum, vazão constante enchendo aqui, eu vou ter velocidade constante, tanto de... Aí, quando é atuador, a gente fala avanço e recuo do atuador, né? Aí, beleza. certo. Mas aqui, como a gente tem essa biela, você vai ter altas acelerações no começo e no fim do curso, né? Porque aqui ele começa parado e acelera, e aqui ele começa parado e acelera para voltar. Então você tem altas acelerações e no meio do curso você tem zero aceleração, né? Então você tem uma velocidade variável no caminho aí. Uhum. Beleza, era isso mesmo que eu queria confirmar. Não, Valeu. legal. É, Bom, então a gente tem essa situação aqui, né, de simples efeito e duplo efeito. E tem outros designs também que não envolvem pistões, cilindros especificamente. Tem uma cacetada de designs aqui. Então aqui, por exemplo, você tem uma, uma bomba aqui de engrenagem, né? Essa bombinha de engrenagem ela é bem bacaninha também. Então você coloca essas engrenagens, elas são conectadas uma na outra, né? Esses dentes aqui eles estão interligados, né? E aí quando você provoca a rotação delas, o que, que vai acontecer? Eu crio pequenas câmaras aqui, ó, de fluido, e elas vão girando, essas pequenas câmaras vão levando o fluido aqui para o outro lado, e aí você vai fazendo a descarga de fluido aqui do outro lado, né? A rotação constante e tudo mais. Você tem essa outra bomba aqui que ela se chama bomba de engrenagem interna, né? Então esse daqui é um outro caso. Essa engrenagem aqui ela trabalha excêntrica, né? Então ela fica girando, ela vai rolando aqui por dentro, ó, né? Então aqui ó, ela está na posição superior e ela cria essa câmara aqui embaixo. Conforme você vai girando essa engrenagem, o que, que vai acontecendo? Você vai conectando esses dentes aqui e essa câmara aqui que estaria com fluido, ela vai sendo deslocada para cá e você vai empurrando o fluido desse lado esquerdo para o lado direito. Você vai fazendo esse caminhozinho aqui. Depois você tem essa bomba de três lobos, né? Que se fala três lobos. É, e a ideia aqui é sempre a mesma, né? Quer dizer, é exatamente a mesma ideia da engrenagem, só que como se tivesse três dentes, né? Então você cria câmaras aqui, ó, né? E conforme esse lobo vai girando, essa câmara ela vai empurrando o fluido para o lado de cá e do outro lado a mesma coisa, né? Essa daqui também é muito parecida com essa da engrenagem aqui. Ela só trabalha com essa outra, com esse outro tipo de, entre aspas, engrenagem aqui dentro, né? Que é uma de quatro lobos, em vez de ser uma de três lobos. Você repara que nesse tipo de conceito aqui, e nesse outro da engrenagem aqui também, que fica rolando aqui dentro, você usa um dispositivo como algo que vai empurrar o seu fluido, então ele é usado como êmbolo, mas ele também é usado, né, como a válvula unidirecional, né? Ele tem essa dupla função, tanto de êmbolo quanto de válvula unidirecional. Para todos esses, esse daqui, ó, é uma bomba que a gente chama de bomba de manga deslizante, né? Que acontece a mesma coisa, né? Ela fica oscilando entre essas hastes aqui, tá vendo? Ó? Quando você gira, o que que acontece? Você tem um eixo excêntrico, né? Então esse eixo aqui ele não se move, aqui ele fica parado, mas essas hastezinhas aqui elas se movem, né, para fora. Então você, conforme você está passando aqui, ela se move para fora, ela pega um pouco de fluido. Quando chega aqui embaixo, ela fecha a câmara, né? Então ela vai empurrando isso aqui para frente. Quando vai chegando aqui, ela tem que abrir para esse fluido sair. Aí a de trás vem empurrando, o fluido sai. Ela vai gerando essas camarazinhas aqui. Depois tem um conceito parecido, só que em vez dela deslizar assim,
ela é empurrada pela própria força centrífuga nesse outro caso aqui, né? Então ela está empurradinha aqui, ela vai empurrando o fluido. Quando chega aqui em cima, você tem um stop aqui, e esse stop encolhe essa hastezinha aqui para você poder entrar aqui, pegar fluido e fechar aqui embaixo, né? Também funciona dessa mesma forma. Aí você tem aqui uma bomba com eixo de Kami, né? Então você tem um eixo excêntrico aqui, ó, né? Um eixo de Kami. Então esse círculo aqui ele tá excêntrico, tá vendo? Ele vai girar assim e ele vai fazer com que essa peça aqui, ó, ela deslize para baixo. Desse lado direito aqui, ela criou uma câmara de fluido que ela está expulsando. Quando ela chegar aqui embaixo e terminar de empurrar, ela vai ter criado uma outra câmara do lado esquerdo aqui que está puxando o fluido. E ela fica fazendo esse movimento por causa do eixo de Kami aqui, né? Então ela vai girando e vai empurrando isso daí para cima. Essa outra aqui também é parecida, né? No mesmo conceito de eixo de Kami, só que aqui você tem só uma câmara para esse dente aqui entrar e sair, e aqui você tem um rolamento, né? E aí você pega esse fluido que entrou por aqui e você empurra ele para uma cânula que passa por dentro desse eixinho aqui e passa para a parte de cima. Então você tem um rolamento aqui, isso aqui fica deslizando assim, né? Então a hora que ele chega aqui embaixo, você tem a válvula totalmente aberta aqui, a hora que fecha, a hora que chega lá em cima, você tem a válvula fechada e ele vai puxando esse fluido para frente. Depois você tem esse outro conceito aqui, essa squeak pump aqui, que é um conceito bem parecido também de você ficar empurrando o fluido, né? Utilizando eixos excêntricos. Então aqui você gira e você empurra o fluido para fora, e aqui você tem um cano que é flexível, por isso que ela chama squeak, né? Porque você vai empurrando como se fosse um tubo de pasta de dente esse lado aqui, ó. Então a hora que ele chega aqui, ele empurra o fluido para cima, e aí a hora que ela gira e volta, ela pega e puxa esse fluido para baixo e vai criando esse fluxo aqui. É um negócio esquisito. E aí você tem uma outra bomba que funciona parecida com essa daqui de cima, ó, né? Só que em vez de as hastes aqui serem deslizantes, essas hastes são de neoprene, né? Elas deformam, né? Então quando você chega aqui em cima, ela vai dar uma espremidinha. Aí quando chega para cá, ela abre, pega um pouco de fluido e vem aberta aqui até por causa da força centrífuga para puxar esse fluido para cá. Então você tem todos esses conceitos aí, tem muito mais conceitos, né? Se vocês pegarem um compressor de ar, por exemplo, vocês vão ver que lá em cima do compressor de ar você tem cilindros, né? Deixa eu ver se eu acho um compressor de ar legal aqui para nós. Ó. Aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Olha só, aqui em cima ele tem dois cilindrinhos, dois pistõezinhos, né? Você tem um motor elétrico que vai girar esses dois pistões. Esses dois pistões comprimem ar, e aí você tem uma válvula de entrada aqui nesse compressor aqui, nesse reservatório. E essa válvula é unidirecional. Então comprimiu, atingiu a pressão da pré-carga lá da válvula, ela vai abrir, vai deixar o ar entrar, mas não vai deixar sair. Você vai comprimindo o ar e empurrando lá para dentro até, enfim, né? Até que você precise. Aqui esse compressor é legal porque você tem uma relação, né, entre a quantidade de ar que você consegue admitir e a quantidade de ar que você consegue comprimir. Você tem uma relação de compressão. Então você consegue definir a pressão máxima que você vai ter dentro do seu reservatório só ajustando a razão de compressão que você tem dentro desse cilindrinho, desse pistãozinho aqui. Isso é bem bacana. Torna o sistema bem controlável. Então, voltando para a nossa apresentação. Professor, os de baixo são os únicos que não são unidirecional, né? Os de cima você consegue inverter, certo? Baixo não. Acredito que sim, cara. Acredito que tem essa... Não sei se esse aqui dá para inverter também. Mas esses quatro aqui, com certeza você conseguiria inverter, se fosse o caso. Uhum.
E outra coisa que eu ia perguntar, todos eles, tipo, nesse caso eles estão gerando de energia um output de empurrar o fluido, né? Isso. Mas também tem como você fazer o inverso de ele gerar energia pela centrípeta. Tipo, se pegar uma correnteza, alguma coisa assim, né? Como assim? Não entendi. Tipo, a força é uma energia que você aplica para fazer girar a hélice e empurrar o fluido. Uhum. Mas você também pode usar eles ao contrário. Se você botar, por exemplo, aqueles que é em correnteza de rio, Hum. aí a força, ela gira a hélice sozinha e a energia você tira através do negócio girando, sabe? Ah, sim, sim. Mas aí você tem, de novo, você teria uma máquina de fluxo, né? Tá. Que é da mesma categoria lá da bomba centrífuga, né? Quando você tem fluxo passando direto, sem você ter essas cavidades que você vai empurrar, aí é máquina de fluxo. A gente tem gerador de fluxo hidráulico, existe, né? Mas ele é bem difícil. Um tipo de gerador de fluxo hidráulico que é de deslocamento positivo é o medidor de água da casa de todo mundo aí, o registrinho de água, ele tem um mecanismozinho lá dentro que ele é um medidor de deslocamento positivo mesmo. Ele é como se fosse uma maquininha dessa invertida. E aí você, entre aspas, consegue medir a água que entra na sua casa, porque você conhece a quantidade de água que entrou dentro da câmara ali, e você sabe quantas vezes aquela câmara girou. Tá. E a última coisa que eu ia perguntar, a maioria desses sistemas mecânicos mais antigos, assim, eles têm uma mola no fim ali no discharge para você controlar a pressão, não é? Que você troca o tipo de mola que você coloca. Tem. Essa mola tem. Ela vem justamente daquela questão de você precisar de uma válvula unidirecional, né? Essa mola ela serve justamente para você fazer o assentamento da válvula para que você não tenha contrafluxo, né? Você não tenha coisas voltando aqui. Entendi. Beleza. Então temos esses designs bonitões todos aqui. É, Aí a gente tem aqui vazão e trabalho em máquinas de deslocamento positivo. Eu coloquei esse cachorrinho aqui para você não pensar besteira na hora que você vê a abreviação que eu utilizei para deslocamento positivo. É, Aí você tem então que se você tem uma máquina de deslocamento positivo, a razão volumétrica dessa máquina, a vazão volumétrica, aliás, ela vai ser dada por vazão é igual ao volume de fluxo deslocado por ciclo, que multiplica a frequência de ciclos em Hertz, né? A gente teria aqui ciclos por segundo. É, e aí o nosso Q aqui é a vazão volumétrica. Então, se você tem lá um cilindro que tem exatamente 1 litro de deslocamento interno e você roda ele 10 vezes por segundo, você está, né, no caso, empurrando 10 litros por segundo para o outro lado aí. Então é uma continha bem simples. E a vazão mássica, ela vai ser, em qualquer sistema, ela vai ser a densidade do fluido, pensando que esse fluido é incompressível, multiplicada pela vazão volumétrica. E aqui a gente tem então densidade que multiplica volume deslocado por ciclo, que multiplica a frequência de rotação em Hertz. Beleza. Aqui tem as variáveis aqui que a gente está usando. Aí a gente precisa calcular o trabalho dessa bomba aí, né? E a gente pode calcular esse trabalho no primeiro momento desconsiderando as perdas de carga localizadas, né? Então a gente pode calcular esse trabalho só pelo ganho de energia potencial, porque no fim das contas, eu tenho a minha bomba aqui, eu vou fazer a sucção a partir do reservatório de sucção, eu preciso elevar esse fluido até o meu reservatório de descarga aqui, né? E a energia que eu vou ter que colocar no meu fluido, eu sei que é esta energia potencial gravitacional, de pegar ele daqui e jogar ele para cá. Tem outras energias envolvidas no processo? Tem outras energias. Por exemplo, tenho perda de carga na tubulação de sucção, tenho perda de carga na tubulação de descarga, eu vou ter uma velocidade aqui de saída, eu vou ter uma sucção aqui, que a gente sabe que também geram perdas de carga, eu tenho eficiência desse processo aqui, então tudo isso vai adicionar perdas de carga que a gente vai incluir na nossa conta posteriormente. Então, como que eu calculo esse trabalho aqui?
Bom, o trabalho, se eu fosse calcular a energia potencial daqui para cá, seria o mgh, né? E a variação disso daí no tempo é o trabalho. A gravidade e a altura não vão mudar com o tempo, só a massa. Então, nosso trabalho vai ser m ponto GH. E o m ponto a gente acabou de calcular, né? O m ponto, ele é o ρQ. Então, a gente tem a densidade, que multiplica a vazão volumétrica, que multiplica a gravidade, vem daqui, que multiplica essa altura. Essa altura aqui, ela é a altura da tubulação de sucção, mais a altura da tubulação de descarga. Então, a gente tem uma primeira forma de calcular o trabalho que eu preciso, né? A potência que eu preciso para conseguir girar essa bomba aqui. Tem mais coisa. E uma coisa importante aqui que a gente tem que sempre lembrar é que essas quantias elas são médias, né? Essa daqui é a potência média. Porque lembra, hora eu vou ter o meu fluido sendo succionado aqui, e aí ele para na tubulação, ora ele vai estar sendo empurrado para a descarga, e aí ele para na tubulação de novo. Então, o que a gente está calculando aí é uma média temporal, né? A gente não está calculando o que acontece em cada instante de tempo aí, porque você está a todo momento acelerando, freando o fluido, hora ele está com uma velocidade alta passando pela tubulação, então ele está tendo perda de carga, hora ele está com uma velocidade baixa, ele não tem perda de carga. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas aí, a gente tem que sempre saber exatamente o que a gente está calculando. O escorregamento, aí a gente tem uma outra coisa aqui, que é o escorregamento em máquinas de deslocamento positivo. Então, o que é esse escorregamento? Esse escorregamento ele acontece porque tem uma diferença entre a vazão teórica e a vazão real que você encontra numa bomba de deslocamento positivo, né? Então, a teoria, né, o pensamento que a gente tem, bem lentamente, o que poderia acontecer é isso aqui, né? Só que a gente tem algumas outras questões. Por exemplo, será que essa válvula aqui de baixo fecha instantaneamente? Porque se ela não fechar instantaneamente, pode voltar um pouquinho do fluido aqui que não vai ser empurrado para cima, né? Será que essa válvula aqui de cima fica aberta o tempo todo? Será que ela não fecha antes? Se ela fechar antes, também não vou empurrar todo o fluido para cima. Tem outras coisas que podem acontecer aqui também, que eu vou mostrar para vocês, que são bem curiosas. Mas, basicamente, você tem isso, você pode ter vazamentos, você pode ter ineficiências do processo. Então, você tem algo que se chama de escorregamento, que é a diferença entre a vazão teórica, que você deveria ter, e a vazão real, que você acaba tendo lá na sua bomba. Beleza. Então, esse escorregamento é dado por esse número aqui. Então, o escorregamento a gente calcula como um S. O S é a vazão volumétrica teórica menos a vazão volumétrica real dividido pela vazão volumétrica teórica. Esse é o escorregamento. Às vezes, você vai ver que se fornece apenas um coeficiente de descarga, CD, né? Então, se você pegar a fórmula do S aqui, que é a vazão teórica menos a real pela teórica, você pode reorganizar dessa forma, que ele é 1 menos a real sobre a teórica, e a real sobre a teórica é esse coeficiente de descarga aqui, ó, né? Que é a vazão real sobre a teórica. Então, esse coeficiente de descarga, ele vai medir quanto você está tendo de descarga pelo quanto você deveria ter de descarga. E aí, esse CD aqui, ele é normalmente menor do que 1 e próximo de 1, né? Porque você tem uma vazão lá que é menor do que a teórica. Mas você pode ter escorregamento negativo, né? O que é escorregamento negativo? Em algumas máquinas você pode obter esse S menor do que 0. Vamos olhar lá no S. Para o S ser menor do que 0, a minha vazão teórica ela tem que ser menor do que a vazão real que eu estou obtendo. Você fala, caramba, mas como é que eu consigo obter uma vazão teórica maior do que... Aliás, uma vazão real maior do que a vazão teórica? Eu fiz mágica no sistema. O que está acontecendo? Tem algumas coisas que podem contribuir para que isso aconteça. E essas coisas têm que acontecer simultaneamente. Então, você tem lá o quê? Você tem um duto de sucção longo, né? Então, você tem esse duto aqui de baixo longo. Você tem um duto de descarga curto, esse duto aqui de cima curtinho. Você tem uma alta velocidade de rotação da bomba, então esse negócio está girando meio louco. E você tem baixa pressão de fechamento das válvulas unidirecionais,
né? Porque o que acontece? Porque é que esse negócio está gerando mais vazão do que o esperado. Porque se eu estiver girando essa bomba muito rapidamente, eu vou puxar esse fluido aqui para dentro, né? E repara que essa válvula aqui, ó, de cima, ela é unidirecional. Ela permite a vazão de fluxo para cima, ela não permite que ele desça. Se eu puxar isso aqui muito rápido, eu vou acelerar esse fluido aqui de uma determinada forma que ele vai começar a encher essa cavidade aqui e uma parte dele pode passar reto, bater nessa válvula aqui unidirecional de cima e empurrar essa válvula para cima. Então você cria um diferencial de pressão tão grande aqui que você acelera tanto esse fluido daqui que você provoca a abertura da válvula superior. Então, quando você está puxando o fluido, você acaba empurrando já um pouco para cima. E quando você empurra todo o fluido que estava aqui dentro para cima também. Então você acaba tendo um escorregamento negativo. E lógico, para acontecer isso daí, você não pode ter muita inércia aqui em cima, senão você não consegue abrir essa válvula. Por isso que as condições necessárias são duto de descarga curto, para você não ter muita resistência aqui em cima, duto de sucção longo, para que você tenha um efeito de inércia aqui, ó, né? E a inércia, você sabe que quanto mais inércia você tem, mais difícil é de você parar alguma coisa. Então, se esse duto de sucção for longo, você está criando uma inércia gigante no fluido que está aqui, que ele vai demorar para parar. Daí ele vai subir, ele vai começar a empurrar tudo, ele vai criar uma pressão muito grande aqui dentro, né? Então ele vai acabar abrindo essa válvula aqui de cima, especialmente se a pressão de fechamento dessa válvula unidirecional aqui de cima estiver baixa, né? No caso, aquela molinha que você comentou, o Vini, essa molinha ela vai estar com uma pré-carga baixa, né? Então você vai conseguir passar fluido a rodo aqui. E alta velocidade de rotação da bomba, porque aí você de novo você vai ter você vai criar um grande efeito na inércia aqui, uma grande aceleração na inércia, porque você está girando isso aqui muito rápido, né? E a energia que você coloca na inércia ela é proporcional à velocidade ao quadrado. Então você precisa meio que dessas coisas aqui ocorrendo simultaneamente para você conseguir fazer isso, mas não é nenhuma condição que as pessoas fiquem buscando, né? É só uma condição curiosa que pode acontecer, mas ninguém projeta bomba de deslocamento positivo para ter escorregamento negativo. É só algo que pode acontecer. Essa válvula também, às vezes eles colocam atrás dessa mola aí do tampo um alívio para como fusível também, né? Exatamente. Porque essa mola, né, essa válvula, principalmente essa válvula aqui de baixo, ela vai resistir a uma pressão muito alta, né? Então, se você não tiver uma forma de aliviar essa pressão, você pode danificar a válvula aqui dentro. Então, se ela chegar numa pressão muito absurda, você pode ter uma válvulazinha retentora em algum canto aqui, que ela vai simplesmente abrir quando a pressão lá dentro fica muito alta. Beleza. Aí, então, isso aqui acaba ocorrendo devido ao efeito de inércia na água da tubulação, né? Que a gente já acabou de comentar aqui. Aí você tem variação de velocidade. Então vamos entrar nesse tópico agora da velocidade do fluido ficar variando dentro da tubulação e vamos dar uma olhadinha no que isso causa pra gente, né? Então você tem um movimento alternativo desse mecanismo biela-manivela aqui. Então, imagina que esse motor aqui está girando a velocidade constante. É uma aproximação, ela não é tão constante assim. Mas vamos aproximar que ela está girando por uma velocidade constante. Então, se ela está girando em velocidade constante, o que vai acontecer? Quando eu tiver com esse ponto aqui de conexão aqui, ó, a velocidade do meu rotor vai ser zero. A velocidade do rotor não, desculpa. A velocidade do meu êmbolo vai ser zero. O êmbolo vai estar parado aqui. Ele vai começar a acelerar suavemente para a direita. Quando eu chegar aqui em cima, eu estou num ponto em que eu estou acelerando, estou provocando uma aceleração maior nesse êmbolo aqui, né? Uma aceleração, diga-se de passagem, em algum ponto aqui dessa trajetória, essa aceleração vai ser máxima, né? E aí, você começa aqui no canto, você já vai começar com uma aceleração máxima e aí você começa a acelerar. Aqui no meio, onde você vai atingir essa condição aqui, você começa a frear esse êmbolo, porque quando eu chegar aqui do outro lado,
esse êmbolo ele vai parar aqui, ó. Eu não tenho como empurrar ele mais para lá, né? Empurrar essa junta mais para a direita. Então ele vai parar. Então eu tenho acelerações máximas, né? Quando eu estiver aqui nesse cantinho, eu vou ter uma aceleração máxima. E depois aqui no meio eu vou ter uma aceleração nula. E para cá eu vou começar a ter desaceleração. E aqui desaceleração máxima, né? Você começa a acelerar para o outro lado. Então, quando você vai fazendo esse movimento movimento alternativo aqui, ele vai tendo algumas acelerações importantes. O que acontece? Quando você tem uma biela muito longa, a biela seria esse elemento aqui, ó, que vai desse ponto até o ponto E. Quando a biela é longa, esse movimento alternativo ele pode ser aproximado por uma senoide. Quando ela é mais curta, é um pouco indesejável que ela seja curta, porque esse ângulo aqui acaba ficando muito grande e a concepção do mecanismo vai ficando mais difícil. Mas quando ela é mais curta, aí ele deixa de ser próximo de uma senoide e começa a ser uma outra curva onde você tem mais acelerações. O desejável é que essa biela seja longa, né? E aí o que acontece? Então, é isso que eu estava falando para vocês. Se o comprimento da biela for muito maior do que o raio da manivela, você pode aproximar esse movimento do pistão por uma senoide. E aí o que você vai ter? Esse deslocamento X aqui, ó, do êmbolo, vai ser o mesmo deslocamento X que eu tenho no eixo X aqui do ponto E. E esse deslocamento aqui, ó, repara que o ponto E ele começa numa posição aqui que a gente pode chamar de R, né, que seria o raio dessa circunferência aqui, R, e ele vai se aproximando de zero, né, e a diferença dele para o zero aqui é justamente esse comprimento aqui, que é R cosseno de θ. Então, esse deslocamento X aqui desse ponto E, por consequência, o deslocamento X do meu êmbolo aqui, eles podem ser aproximados por isso daqui, ó. A gente vai ter R que multiplica, R que multiplica 1 menos cosseno de θ. Ou, se essa rotação aqui for constante, aí a gente pode aproximar isso daqui por R, que multiplica 1 menos cosseno de ômega-t, sendo esse ômega a rotação dessa biela aqui constante e dada em radianos por segundo. Tá? Então, isso daqui é uma fórmula, e o importante é que vocês saibam que essa fórmula só pode ser aproximada quando a biela é muito maior do que a manivela, do que o raio dessa circunferência aqui. Bom, para eu achar a velocidade de deslocamento desse êmbolo aqui, eu tenho que derivar essa expressão aqui, né? Então, para eu achar a velocidade, eu vou fazer a derivada do x, e quando eu derivo isso daqui, esse r aqui que é constante, ele vai para zero, cosseno θ vai virar menos θ ponto seno de θ, né? Já tem um sinal de menos aqui, então vira mais, então eu vou ter r, θ ponto é ômega, né? Se eu derivar esse θ aqui, que é ômega-t, em função de t, eu vou ter ômega, então eu vou ter menos com menos vai dar mais, R ômega seno de ômega t. Beleza, esse t aqui não precisava estar assim. Esse t aqui pode estar sem esse parênteses aqui. Totalmente desnecessário. Aqui. Beleza. Então R ômega seno de ômega t. Com essa velocidade a gente já consegue calcular algumas coisas. Por exemplo, eu sei que a velocidade do fluido na tubulação ela vai depender da relação entre a área da seção transversal da tubulação e a área da seção transversal do cilindro, né? Por quê? Porque eu sei que o volume que sai da tubulação é o volume que entra no cilindro, basicamente. Então, se eu tenho essa relação aqui, que a vazão volumétrica tem que ser igual, né? A vazão que sai do tubo é a vazão que entra no cilindro, eu consigo dizer que como vazão é velocidade da seção transversal que multiplica a área da seção transversal, você tem que a velocidade do fluido na tubulação que multiplica a área da tubulação é a mesma coisa que a velocidade do fluido no cilindro que multiplica a área do cilindro. E a velocidade do cilindro a gente já tem, né? Então a velocidade na tubulação ela vai ser a velocidade no cilindro que multiplica essa razão de áreas aqui, a área do cilindro dividido pela área da tubulação. Aí o que acontece? A velocidade do fluido na tubulação ela vai conseguir ser aproximada por isso daqui, ó. Tem a razão de áreas. Aqui a gente tinha a velocidade do cilindro. A velocidade do cilindro é R ômega seno de ômega t. Então a gente já tem uma velocidade aqui que a gente pode esperar na tubulação. Repara que
a coisa vai acabar dependendo da sua concepção de atuador. Aqui a gente está falando para um atuador que é um cilindro de simples ação, né? Quer dizer, ele é um cilindro que só tem uma câmara que está puxando e uma câmara que está empurrando. Então esse seno de ômega t aqui, ele vai acontecer metade do ciclo na sucção e a outra metade do ciclo na vazão, né? Se você quer ver, deixa eu pegar aqui a minha luzinha para explicar. Ô Vini, uma coisa rápida. Pode falar. Se você derivar de novo de velocidade, você ia ter aceleração? Sim, a gente já vai mexer com ela já. Vixe. Então você tem aqui a tubulação, né? Válvulinha, válvulinha. Tubulação, tubulação. E aqui você tem a admissão na câmara aqui do seu cilindro. Então tá aqui. O cilindro tá aqui. Êmbolo. Eixo. Camisa. Errou. Deixa mais para trás aqui. Assim. Aí a gente tem aqui haste, biela. Opa. Qual é o programinha ruim de desenho? Biela. E o eixo de manivelas aqui. Então isso aqui funciona daquele jeitinho que a gente já sabe. O que acontece? Essa velocidade aqui, ó. Essa velocidade V que a gente tem aqui, ela funciona, ela vai ter essa cara aqui mais ou menos, ó. Eu vou ter então o sistema ora indo para frente, ora indo para trás, ora indo para frente, ora indo para trás. Ficou péssimo e eu vou ter que desenhar de novo. Frente, para trás, para frente, para trás. Beleza. O que vai acontecer? Isso daqui é a nossa velocidade V do êmbolo. Vamos colocar assim. Certo? Aí eu vou ter uma velocidade aqui que eu vou usar de vermelho, que vai ser a minha velocidade na sucção. Então aqui eu vou ter uma velocidade na sucção e uma velocidade aqui, que não deveria ser vermelha, uma velocidade verde. O professor tá bebaço. Na descarga. Beleza. Então vamos imaginar que esse cara aqui começou e aí eu vou ter uma sucção. Eu vou começar na sucção. Então o que acontece? Eu vou ter um ciclo de sucção, certo? A velocidade de sucção aqui, ela não vai ser igual à velocidade do êmbolo, porque a gente tem aquela razão de áreas que a gente tem que obedecer, ó, né? Então eu tenho uma razão de áreas aqui. Opa, volta para lá. Então eu tive um primeiro ciclo aqui, ó. Puxei, né? A velocidade veio para cá. Eu vou ter uma sucção, uma velocidade na tubulação de sucção. Beleza. Quando eu começar a empurrar, que vai ser esse ciclo aqui de baixo, a velocidade na tubulação de sucção vai ser 0. Então eu vou ter isso aqui. Enquanto eu estava fazendo a sucção, a velocidade na tubulação de descarga é 0. Está aqui. E aí a velocidade na tubulação de descarga eu vou desenhar positiva também. Então a hora que eu empurrei o cilindro, que é essa parte aqui, eu vou ter uma velocidade na tubulação de descarga. Tá aqui. Beleza. Depois eu vou fazer um outro ciclo de sucção, um outro ciclo de descarga, e assim por diante. Com a sucção, a mesma coisa. Fiz sucção, descarga. Fiz sucção, descarga. E assim por diante.
Então você repara que nesse caso aqui, eu vou ter um ciclo de sucção, um ciclo de descarga, são meio ciclos, né? O ciclo é a senoide inteira, meio ciclo é sucção, meio ciclo é descarga, meio ciclo é sucção, meio ciclo é descarga. E aí, a hora que a gente olha essa fórmula aqui, ó, ver que a gente estava observando aqui, que a velocidade no cilindro, a velocidade na tubulação ela pode ser aproximada por isso daqui, não é bem verdade, né? Porque a senoide ela tem uma velocidade positiva e negativa. E se você olhar para a velocidade na tubulação, são esses lobos aqui, ó, de velocidade positiva. Só que ora metade do ciclo é em sucção, metade é no descarga, na descarga. Metade da sucção, metade é na descarga. Então tem essa diferença, né? Não é que a velocidade na tubulação vai ser aquela senoide e o fluido vai ficar indo para frente e para trás o tempo todo. Vai acontecer isso aqui. Isso aqui é justamente o efeito das válvulas unidirecionais. Para quem estuda um pouquinho de eletrônica é interessante porque você tem um elemento que se chama diodo. Aí o diodo ele tem essa carinha aqui assim, ó, essa representação aqui. Opa. E ele faz exatamente a mesma coisa. Né? Então ele só deixa a corrente elétrica passar nessa direção, na outra direção ele não deixa, ele até deixa, mas só se você torrar ele basicamente. E aí você consegue criar umas ondas elétricas que são iguaizinhas isso aqui, ó. Mesma coisa, você põe uma senoide lá e aí você faz um arranjo com alguns diodos e você consegue fazer esse tipo de onda assim. E esse tipo de onda a gente chama de retificador, né? Quando a gente consegue girar esse tipo de onda, o circuito é um circuito retificador. Ele é um retificador de meia onda quando ele gera só essa metade assim e outra metade do ciclo ele fica parado. Ou você pode ser um retificador de onda completa, que ele pega as duas metades aqui do ciclo, igual a gente está fazendo. Só que ao contrário de fluxo, com um diodo você precisa de 4 diodos para fazer esse tipo de retificador de onda completa aqui. Bom, enfim, curiosidade. Voltando aqui. Então você tem essa velocidade do fluido, beleza? E aí com a velocidade a gente consegue calcular a aceleração do fluido, né? Lógico que a velocidade ela não segue exatamente esse perfil aqui por causa dessa questão da retificação que eu já mostrei para vocês. Então a aceleração ela também não segue aquela forma da onda senoidal, quer dizer, o fluido não vai ficar acelerando para frente e para trás ali na tubulação. Mas vocês vão ver que o importante para a gente aqui na aceleração é conhecer os máximos, né? E os máximos a gente vai conseguir conhecer a partir disso daqui, porque o máximo que você consegue num cosseno é 1, da mesma forma que o máximo que você consegue num seno é 1. E aí você vai conseguir ter a amplitude dos máximos ali, de velocidades, acelerações, e a gente consegue fazer umas continhas de carga com esses máximos. Beleza. Aí, já que eu tenho uma aceleração aqui, por que a gente calcula essa aceleração aqui? A aceleração ela é derivada disso aqui, né? Então aqui eu tenho essa razão de áreas aqui é constante, esse raio aqui é constante, aí seno de ômega t, se eu derivar, vai ser ômega cosseno de ômega t. O ômega multiplica com esse ômega que já estava aqui, fica ômega ao quadrado, cosseno de ômega t. Beleza, derivamos, chegamos lá, facinho. Aí olha só. Se eu tenho uma aceleração e multiplicar pela massa do fluido, eu vou conseguir calcular a força que o meu atuador está fazendo lá, que o meu êmbolo está fazendo. Essa força, para calcular essa massa, eu vou ter que calcular a massa não só do êmbolo, né? Aqui a gente nem entra com a massa do êmbolo, na verdade, mas eu vou calcular a massa do fluido que está sendo acelerada dentro da tubulação, né? Porque eu tenho uma tubulação, dentro dessa tubulação estou puxando todo o fluido que está dentro dela de uma vez só. Lógico que a gente tem que lembrar de algumas coisas. Por exemplo, se for água, dependendo do diferencial de pressão que eu colocar nessa tubulação, eu posso ter cavitação, né? Então, quando a gente tem uma bomba de deslocamento positivo, a gente nunca quer que a sucção tenha uma pressão muito alta. A gente quer sempre que a sucção tenha uma pressão, ou uma pressão manométrica, né? Um gap de pressão manométrica ali baixo. Né? Porque se você tiver uma pressão muito negativa, você pode provocar a cavitação do seu fluido, e a gente sabe que a gente não quer isso. Voltando aqui, a massa do fluido que a gente vai acelerar dentro da tubulação é dada por isso daqui, ó. A massa ela é ρ, que é a densidade do fluido, que multiplica o volume da tubulação, basicamente, né?
o volume da tubulação é a área da tubulação que multiplica o comprimento dessa tubulação. Bom, se eu multiplicar a massa pela aceleração para obter a força, eu vou ter esse produtão aqui. Densidade, área da tubulação, comprimento, área do cilindro por área da tubulação, que multiplica R ômega ao quadrado cosseno de ômega t. Aí vem aquela tentação maravilhosa de a gente cancelar a área da tubulação com a área da tubulação, mas não vamos fazer isso. Por quê? Porque isso daqui é força. E o que eu quero saber, na verdade, é a pressão que eu tenho lá na tubulação, né? E a pressão que eu tenho na tubulação, para que eu consiga gerar esse fluxo aqui, né? Para obter a pressão, eu preciso dividir essa força aqui pela área da tubulação. Quando eu faço essa divisão, eu vou sumir com esse termo aqui de área do tubo que está aqui, ó, porque eu estou dividindo pela área da tubulação, e eu vou ficar com a razão de áreas, que multiplica a densidade do fluido, comprimento da tubulação, raio da manivela, frequência de rotação da máquina ao quadrado, cosseno de ômega t. Então essa é a formulinha da pressão. Acabamos por aqui? Não acabamos por aqui. Se eu pegar essa pressão aqui, que é como se fosse o ΔP de uma bomba, eu consigo calcular o ganho de carga da bomba. O ganho de carga, se você for calcular em altura de coluna, é só você dividir a pressão por ρg. Então, se eu pegar essa pressão e dividir por ρg, eu vou obter essa expressão aqui para o ganho de carga dessa bomba, conforme eu estou acelerando o fluido aqui. Lembrando de novo aquelas questões de momento em que eu estou na sucção, momento em que eu estou na descarga e tudo mais, mas você vai ter essas expressõezinhas aqui. Aí o que acontece? Dependendo da metade do ciclo que você está, esse comprimento da tubulação aqui, ele pode ser o comprimento da descarga ou o comprimento da sucção. Se você estiver fazendo algum projeto, normalmente a gente usa o comprimento da sucção. Por quê? Porque ele é maior do que o comprimento da descarga, então ele é o limitante, né? Quer dizer, se eu não conseguir atingir o ganho de carga da descarga, eu não vou conseguir bombear esse fluido, né? Então eu preciso atingir pelo menos esse ganho de carga da descarga, e normalmente se eu atinjo ele, eu consigo vencer a resistência da sucção muito facilmente. Até porque quando você tem a bomba de deslocamento positivo, que eu estava falando para vocês, você não quer gerar pressões negativas para você evitar coisas, por exemplo, cavitação, né? Eu poderia ter cavitação aqui na sucção, né? Se eu tivesse uma altura muito longe aqui, muito distante do meu reservatório de sucção, então eu poderia ter uma pressão muito baixa nesse ponto aqui. Mas a partir do momento que eu não cavitei aqui, quando eu empurrar daqui para cima é só pressão positiva. Eu só vou estar trabalhando com pressão positiva. Então daqui para cima não tem problema de cavitação. Por que se usa isso? Se usa isso porque você pode, por exemplo, estar fazendo o bombeamento de um fluido que seja multifásico, ou que pode mudar de fase ao longo da tubulação, que é o caso de petróleo, né? Às vezes você vai extrair petróleo, o petróleo está lá na profundidade que você encontra ele a alta pressão. Nessa pressão, tudo ali é fluido, belezinha. A hora que você bombeia, você cria uma pressão negativa, começa a aparecer gás ali, né? Por exemplo, o gás natural, né? E aí você não quer que esse gás entre na sua tubulação, né? Você não quer cavitar, você não quer perder eficiência, porque imagina que você começa a puxar aqui com a sua bomba de deslocamento positivo, e aí você começa só como é que fala? A transformar esse gás aqui que era líquido em gás, em realmente gás, né? E aí você está bombeando só gás para cima, todo o restante do petróleo vai continuar lá embaixo, você vai puxar só o gás, só o gás, só o gás, até acabar o gás, que pode demorar bastante. Então o que você faz? Você coloca essa bomba aqui o mais próximo possível lá da sucção, porque a hora que você for bombear, na bomba vão estar chegando coisas que estão em alta pressão, e aí você vai bombear essas coisas aqui para cima. E aí se aqui em cima na descarga começar a haver separação de fase, o gás começar a separar da parte líquida, aí paciência, aí você trata aqui em cima, né? Mas aqui embaixo é importante que tudo esteja líquido.
Beleza. Aí a gente sabe que a gente tem essas variações todas, a gente sabe calcular esse ganho de carga agora, bonitinho, e a gente precisa dar uma olhada na perda de carga na tubulação, porque até agora a gente calculou coisas que não envolviam uma perda de carga. Calculamos, por exemplo, aquele trabalho da bomba, a gente calculou só o trabalho de elevação do fluido, a gente não levou em consideração, por exemplo, que as tubulações podem ter perda de carga. E aí, beleza, a gente pode levar isso em consideração também. Fazendo isso, o que eu tenho aqui? Ó? No caso das tubulações conectadas a bombas de deslocamento positivo, apesar da velocidade da tubulação não ser constante, a gente ainda pode usar aquela formulinha de Darcy-Weisbach, que a gente já conhece há muito tempo, que é a perda de carga, só que aqui está em altura manométrica, né? Em altura de coluna, na verdade. Então, aparece esse Gzinho aqui, né? Você tem que a perda de carga é F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G. Se a gente estiver trabalhando na forma de energia, igual a gente viu nas outras disciplinas lá, então esse G aqui não aparece, esse H fica minúsculo, né? Mas como ele apareceu aqui, o H fica maiúsculo. Isso aqui é dado em metros de coluna. Beleza. Então, essa fórmula aqui eu sei que vale. E a velocidade na tubulação, eu tenho. Então, a gente pode embutir essa velocidade da tubulação que a gente calculou aqui. Lógico que a gente vai ter que elevar ela ao quadrado, mas a gente vai ter que... a velocidade do tubo é essa área do cilindro dividido por área do tubo, R ômega, seno de ômega t. Quando eu embutir aqui, ó, o que vai acontecer? Eu teria uma fórmula de perda de carga que vai variando com a velocidade, porque essa velocidade varia, ela não é mais constante. E aí? E aí que, na mecânica dos fluidos, o que a gente tem? A gente tem que as fórmulas, normalmente elas são empíricas e os dados, eles são imprecisos, né? Você não tem dados tão precisos assim sobre as coisas. Então, para a gente não correr o risco de cometer muito erro, o que a gente vai fazer? A gente vai assumir como perda de carga na tubulação o valor atingido na velocidade máxima, quando eu estiver na velocidade máxima, né? Então eu vou elevar isso aqui ao quadrado e vou pegar o máximo. Quando que o máximo disso aqui vai ocorrer? Quando o seno atingir o valor de 1, né? Ou menos 1 no caso aqui, tanto faz. Mas quando o seno chegar no valor unitário, então a gente vai ter o valor máximo dessa fórmula, é isso que a gente vai usar, por isso esse max aqui embaixo. E aí, nesse caso, nós teremos isso aqui, ó. A nossa fórmula para perda de carga neste tipo de tubulação vem da Darcy-Weisbach lá, né? Então você tem F, L sobre D, você tem 1 sobre 2G aqui, e o V ao quadrado está embutido aqui. Então você tem a razão de áreas ao quadrado, raio da biela ao quadrado, e velocidade de rotação da manivela em radianos por segundo, tudo isso ao quadrado. Beleza. Temos um exercíciozinho aqui, pessoal, mas a gente já viu bastante coisa hoje, eu acredito que estejamos todos cansados, então eu vou deixar esse exercício para resolver na próxima aula, e na próxima aula a gente continua com o assunto. Beleza?